Prezados irmãos, lhes apresento meus cumprimentos com a paz de nosso Senhor Jesus, que as bênçãos gloriosas de nosso Divino Mestre, de Deus Pai Onipotente, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, na comunhão com os santos e anjos, seja envolvente na vida de todos. Que estamos reunidos como família apostólica, família do reino dos céus, povo de Deus, na companhia também de santos e anjos que foram enviados pelos céus para nos abençoar. E agora, neste instante, convido a todos para que fiquem em pé, com muita confiança e fé, sentido de reverência a Deus Pai e os seus santos, oramos. Ó soberano Senhor, nosso Pai Celestial, te glorificamos do profundo de nossa alma, externando essas mesmas glorificações ao Senhor Jesus, a ti Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e ao Senhor Santo Irmão Aldo, por todas as bênçãos que tem nos proporcionado e de mais uma vez aqui estarmos reunidos em nossa igreja para participar de mais uma reunião. Que a vossa bênção seja penetrante em todos os corações, nas virtudes do Deus Divino Espírito, ó Pai, com a inspiração celeste, e assim todos nós possamos prestar um louvor ao reino dos céus, através das apresentações de hinos, nos preparando também para a mensagem que logo mais ouviremos. Lembramos das demais reuniões que estão em andamento e as que se realizarão durante o dia e a noite em nossa Igreja Apostólica. Toma conta de todo o trabalho da nossa Igreja e na certeza que vossas bênçãos se fazem presente, receba ao reino dos céus nosso eterno louvor. Amém. Cantaremos o hino Igreja Forte. Oh
E assim, chegamos até este momento, momento da meditação, momento da mensagem, que tem o título Santa Avó Rosa, Rainha dos Céus e Divino Consolador, Anjo de Deus enviado para guardar o seu povo. A Santa Avó Rosa foi escolhida e predestinada por Deus e para realizar uma obra de grande valor para o reino dos céus. Ungida pelo Espírito Santo, ela recebeu todos os dons e virtudes para cumprir uma missão especial, sempre protegida e amparada pela Virgem Maria. Recebeu o nome de Rosa pela vontade soberana de Deus. Ela nasceu com a missão de revelar ao mundo a vontade e os planos de Deus para ser o vaso precioso de Jesus, para formar a igreja do Senhor e preparar um povo para Deus, para preparar o Supremo Pastor que tomaria conta do seu rebanho e para ser a Santa Vencedora, o Espírito Consolador da preciosa promessa de Jesus. Desde menina era notória a sua sabedoria, seus dotes, suas virtudes e honradez, sua bondade e seu amor pelos sofredores. Ela passou por muitas adversidades na vida. Conheceu o que era riqueza, o que era pobreza. Desde a infância, sempre protegida pelos céus, ela enfrentou e venceu muitas situações difíceis na vida. No entanto, soube conservar a sua personalidade de mulher virtuosa e honrada. A Santa Avó Rosa foi uma pessoa de coragem e fé inabalável. Chegou o dia em que Jesus a ela se manifestou pessoalmente e daí em diante nosso Senhor passou a prepará-la e a aprimorar os seus dons espirituais que sua serva havia recebido de Deus, do Pai ao nascer, a fim de que no futuro ela exercesse a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtude divinas. Nos primeiros anos de sua organização, a nossa igreja passou por muitas lutas. Porém, Jesus usava a Santa Avó Rosa que, com sabedoria e perfeito dom de revelação, defendia e protegia a igreja de pessoas más que eram enviadas às nossas reuniões para perturbar o ambiente. A Santa Avó Rosa estava sempre alerta. Zelava do seu povo e não se deixava enganar por ninguém. Toda pessoa hipócrita, falsa ou fingida, que se apresentava em nossas reuniões, não conseguia realizar seus intentos. Assim foi que a Santa Avó Rosa impediu a falsidade em nosso ambiente religioso. No entanto, esse tipo de trabalho custou muita luta e dissabor a Santa Avó Rosa, visto que muitos em nosso meio não compreendiam o seu dom, nem o motivo dela agir com autoridade. Porém, os que criam nos dons desta serva de Deus aceitavam com amor a sua maneira de agir e prestavam-lhe todo o apoio e gratidão pelo trabalho em defender a igreja dos falsos. Um dos maiores sacrifícios da Santa Avó Rosa, usada inteiramente por Jesus nosso Senhor, foi implantar uma disciplina justa na vida dos fiéis, inclusive sobre a apresentação pessoal e as vestes honradas de verdadeiros filhos e filhas de Deus, para garantir a vitória do nosso povo, de nossa Igreja Apostólica e para dar salvação aos humildes. O trabalho da Igreja precisava ser realizado sob a inspiração dos dons do Espírito Santo, a fim de estar livre dos falsos, do fanatismo e de pessoas mal intencionadas, também para a garantia da estabilidade da própria igreja. A Santa Avó Rosa foi sendo preparada por Jesus e por Maria Santíssima
para exercer o seu ministério e de maneira simultânea. Durante o período de 16 anos, a igreja também foi sendo preparada para, no tempo certo e determinado por Deus, receber a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, com muita fé e confiança no seu precioso galardão e no seu poder de Santa Gloriosa. Porém, não foi apenas a igreja constituída que a recebeu como Espírito Consolador e que creu no seu precioso ministério. Uma grande maioria dos ouvintes do nosso programa Hora Milagrosa nela passou a crer e a recebeu como o Santo Consolador. Foi esse acontecimento extraordinário que impulsionou o crescimento da obra da Igreja Apostólica, pois a partir de então muitos creram em nossa mensagem e vieram para o nosso meio. Prezados irmãos, irmãs, nada nesta igreja aconteceu por acaso ou pela vontade humana, mas tão somente pela sabedoria e vontade de Deus. Tudo foi sendo preparado para a época e o tempo certo, a fim de que os planos divinos fossem realizados de acordo com a sua santa vontade, vontade do Pai, e para que se cumprisse o que Jesus havia prometido aos seus apóstolos. Cumprindo a missão de Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa jamais falhou e nem falhará. Assim tem acontecido no transcorrer dos últimos 54 anos, ou seja, desde que ela foi galardoada com essa missão gloriosa de Espírito Consolador. O seu governo, a sua sabedoria e a sua autoridade são a garantia de nossa vitória como povo de Deus. É por isso que temos vencido todos os obstáculos e dificuldades e somos uma igreja forte, possuidora da unção do Espírito Santo do Pai. Também contamos com a proteção de Jesus nosso Senhor e com a graça e a bênção, amparo de Maria Santíssima e com toda a proteção celestial para o tempo presente e anunciarmos a grande obra de salvação e redenção do humilde e contrito de coração, através da Santa Avó Rosa, do pastor por excelência, o Santo Irmão Aldo, e de sua Santa Igreja. Quando a Santa Avó Rosa ainda estava entre nós, nesta terra, cumprindo o seu ministério, os santos dos céus tinham como certa a vitória desta serva de Deus como o Espírito vencedor e Rainha dos céus. Assim foi porque os santos profetas e santos apóstolos aguardavam com grande expectativa o dia em que a Santa Avó Rosa seria levada aos céus vitoriosa. Ela já sabia, aliás, eles já sabiam que ela era a pessoa escolhida para ser o Consolador e aguardavam a chegada do grande dia da vitória desta santa, que seria a vitória de Jesus, a partir da qual teria início um novo período de salvação na terra, a era do Consolador, quando então todos eles, profetas e apóstolos, passariam a integrar com a Santa Avó Rosa a grande obra de Deus na terra, que é esta Igreja Apostólica. Naquele 26 de outubro de 1970, dia em que a Santa Avó Rosa foi levada para junto de Deus Pai, houve grande júbilo no reino celestial. Ela foi recebida com louvores angelicais e foi glorificada pela incontável milícia de santos e anjos que expressaram também adoração ao nosso Deus o Pai e ao seu amado Filho Jesus, pelo cumprimento da tão guardada promessa da formação do Espírito Consolador. Jesus nosso Senhor afirmou que o servo que permanecesse fiel até o fim e que fosse escolhido para ser o Consolador, receberia a glória e o poder divino sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal, a fim de realizar a missão
e a obra de Espírito Consolador e teria também participação no galardão dele, Jesus. Conforme ficou registrado no livro do Apocalipse, ao vencedor falo-ei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como santa vencedora, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, como santas vencedoras, Santa Vó Rosa e Maria Santíssima estão ao lado de Jesus e ambas, junto ao Divino Mestre, participam da grande obra de redenção e de salvação. A Santa Vó Rosa foi provada em todas as circunstâncias de seu viver, porém foi sempre humilde, sincera, leal e fiel até o fim de sua vida terrena. Ela foi fiel a si mesma e aos seus princípios de elevada moral e de boa conduta. Jamais fez distinção de pessoas. Seu espírito sempre foi puro, sem qualquer sentimento de orgulho, de vaidade ou de soberba, porém revestido de nobreza e de simplicidade. E por esse motivo que Deus o Pai permitiu que Jesus mostrasse-lhe as belezas do reino dos céus, do universo, das profundezas dos oceanos e da terra, a fim de que estivesse preparada para no futuro cumprir a missão de Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus e de Jesus nosso Senhor, tanto nos céus como na terra. Enquanto aqui viveu, a Santa Vó Rosa foi uma pessoa alegre, que gostava de estar junto ao seu povo, por mais difíceis que fossem as lutas e dificuldades, ela não demonstrava inquietação nem preocupações, não queria ver ninguém desanimado ou triste. Tudo fazia para alegrar os corações, encorajando, confortando aqueles que passavam por lutas e provações. Por outro lado, ela agia com autoridade e energia, quando era necessário, a fim de coibir a desobediência e o fanatismo. E através das normas disciplinares implantadas por ordem de Jesus, ela garantiu que os obedientes e fiéis dentre o povo apostólico sejam verdadeiros filhos e filhas de Deus e herdeiros do reino dos céus. Prezados irmãos, estamos à véspera da realização de mais uma grande festa, a comemoração do Dia do Consolador, que pela primeira vez foi comemorada no Reino dos Céus, naquele 26 de outubro de 1970, quando Deus o Pai e Jesus nosso Senhor, junto à nossa Mãe Maria Santíssima, deram-lhe a coroação de Santa Vencedora, o Espírito Consolador. Irmãos, imaginamos Deus o Pai, Jesus, Maria Santíssima, coroando a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador lá no reino dos céus, junto ao seu trono, tendo a participação dos santos profetas, dos santos apóstolos, e do coro angelical da milícia celestial, entoando louvores e glórias aos céus pelas grandes conquistas de Jesus ter cumprido a sua gloriosa promessa. Formação
do Espírito Consolador na pessoa da Santa Barrosa e a formação da sua igreja na terra, onde este Consolador iria reinar, junto a Deus Pai, com Ele Jesus, Maria Santíssima, com os santos profetas e os santos apóstolos, com a corte celestial. Que festa maravilhosa! Que grandiosidade! Que muitas vezes foge ou não conseguimos entender, vai além de nossos entendimentos. E por que isto aconteceu? Porque foi obra magnífica realizada por Deus o Pai, Jesus e Maria Santíssima, pelo reino dos céus. Porque se fosse um trabalho realizado, sem a intermediação divina, sem a direção dos céus, por iniciativa humanas e materiais, jamais isto aconteceria. Por quê? Quando é realizado de acordo com a vontade humana, critérios humanos, não tem a influência divina, mas tem o domínio do poder do mal para atrapalhar todos os planos de Deus e fazer com que as circunstâncias aconteçam, as coisas aconteçam de acordo conforme a vontade do poder das trevas e não conforme a vontade de Deus. Como seria formado um santo glorioso no reino dos céus se este santo que aqui vivesse, essa pessoa que aqui vivesse, não tivesse um proceder justo e honrado? Algo também nos faz despertar. As realizações do nosso Deus, elas acontecem solenemente, porque as glórias são para o reino dos céus. Por isso que acontecem muitas vezes desapercebido. O próprio Jesus afirmou isto. Aquele Consolador que o mundo não o vê nem o conhece, Ele estará entre vós. E esta pessoa, este Consolador, a Santa Barrosa, com todo o poder e glória, esteve presente com a unção e virtude do Espírito Santo de Deus Pai, junto a Jesus e Maria Santíssima entre nós, fisicamente. Preparar uma igreja conforme a vontade de Deus. Eu disse há pouco, algo desperta atenção. Um dos pontos, vamos dizer assim, cruciais, como está relacionado aqui, para a implantação deste governo do reino do céu sobre o seu povo, na sua igreja, foi fazer com que o povo obedecesse os santos mandamentos. Por isso que nos deu Jesus, através da Santa Barrosa, as suas santas leis, a doutrina. Como crermos nos santos do reino dos céus, como crermos piedosamente em nossa Mãe Maria Santíssima, como Santa e Rainha dos céus. Se nós não crêssemos em Maria Santíssima como Santa e Rainha dos céus, jamais nós iríamos crer na Santa Barrosa como Espírito Consolador. E não teríamos a nossa fé alicerçada em Deus e em Jesus, conforme é a realidade do que precisa ser.
diante de tanta glória, que a nossa Igreja Apostólica alcançou, diante de tanta glória que está sendo oferecida à humanidade, para alcançar as criaturas humildes e sinceras. Se nós não tivéssemos um governo do reino dos céus, o que povo que nós seríamos? Seríamos um povo extremamente fanáticos. Quase que é natural, mas que não é coisa de Deus, é natural para o ser humano. Quando conquista algo na vida, quando consegue compreender alguma coisa, ser sábio, até mesmo ganhar uma posição social, ser fanatismo ao ponto de explorar os outros. Coisa que nossa igreja nunca fez e ninguém deve fazer. Que nós estamos aqui para se destacarmos e para condenarmos todas as pessoas, as demais deste mundo. Não, nós estamos aqui para salvar. A Igreja Apostólica surgiu para restaurar a vida das criaturas. O Consolador veio para convencer os corações humildes e sinceros da grande realidade, que Deus, o nosso Pai, nos ama incondicionalmente, como Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Mas na prova deste amor de Deus, nós temos que fazer algo pelo reino dos céus. Obedecer os mandamentos, os preceitos sagrados, amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante, sermos perdoadores. E nunca agir com fanatismo, mas com critério de que nós somos uma igreja forte. Somos uma igreja alicerçada nos princípios divinos e fazemos parte desta igreja do povo de Deus por uma causa divina. Em primeiro lugar, por nosso querido amado Jesus, que deu a sua vida em sacrifício para resgatar o ser humano do lamaçal do pecado, ou seja, aqueles que vierem se arrepender. Deu a sua vida em sacrifício, derramou seu sangue para selar os seus santos mandamentos e a sua promessa que no futuro se cumpriria. Isso é uma grande realidade tão grande e tão atual e perante os nossos olhos, que ao comemorarmos o dia do Consolador, 26 de outubro, na sequência, no dia seguinte, nós iremos realizar a celebração da Santa Comunhão como ato de gratidão ao nosso Jesus por estas conquistas. Estamos anunciando ao mundo que é tempo de salvação e de redenção. Estamos conclamando a humanidade, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, do glorioso poder da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador em suas realizações, através do ministério sagrado do nosso santo e querido irmão Aldo, que nos fez compreender com toda a intensidade e glória
o ministério da Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador. Deu ênfase ao ministério da Virgem Maria Santíssima, porque ela também esteve sempre ao seu lado no cumprir o seu ministério na terra. E o irmão Aldo sempre nos mostrou que esta Santa de Deus, junto a Jesus, com a Santa Avó Rosa, está ajudando a Igreja Apostólica, está lutando em favor de todos os fiéis, em favor de todos os humildes e sinceros da face da terra, que se regenerar para Ele Deus, para o reino dos céus, para viver conforme é a vontade do Pai, nosso Pai soberano. Quantas conquistas, quantas realizações nós contemplamos. Toda esta base, alicerces divinos, foram construídos por Jesus e Deus o Pai, com Maria Santíssima, no ministério da Santa Avó Rosa e no ministério do nosso Santo Irmão Aldo. No entanto, nem todos puderam contemplar. Nem todos tiveram a humildade suficiente para compreender estas realizações. Enquanto que nos céus, profetas e apóstolos aguardavam com ansiedade a chegada da Santa Avó Rosa para receber a coroação de Espírito Consolador. Nem todos que contemplavam fisicamente com seus próprios olhos entendiam o valor sagrado de sua solene e divina missão, do seu importantíssimo ministério. Assim aconteceu com o Santo Irmão Aldo também. Mas, por que isso aconteceu? Exatamente pelo fato de as pessoas não serem humildes. E por serem soberbas, orgulhosas, ostentativas, endureceram seus corações. E ao invés de se atender ao chamado divino, partiu para a ignorância espiritual, desvirtuando do caminho do bem e da verdade. Mas, com a graça de Deus, a grande maioria aceitou este governo do Consolador, desde o princípio. Principalmente aqueles que estavam fazendo parte da direção da Igreja Apostólica, como o Bispo Eurico e a missionária Odete, que em nome do nosso irmão Aldo transmitiram à Igreja as boas novas de realizações, as boas novas de salvação, as boas novas do cumprimento sagrado do ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Que missão solene, irmãos, que missão especial importante da nossa Igreja Apostólica daqueles tempos. Quando iniciou o ministério do nosso irmão Aldo, no comando e governo da Igreja Apostólica, profeta designado por Deus e preparado por Jesus, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa para governar a Igreja, a nossa missão não parou por aí. Agora, com toda glória e intensidade, e cada vez maior, principalmente nos tempos em que a Santa Avó Rosa, como Consolador, está exercendo seu ministério no reino dos céus e aqui na terra entre nós, temos o governo do reino dos céus. Também temos a participação dos santos profetas e santos apóstolos. E agora a nossa Igreja Apostólica, agora nós nos tempos atuais, o que estamos fazendo já há 10 anos, após o ministério do irmão terminar seu ministério na terra, ser coroado nos céus, anunciando ele seu ministério de santo profeta de Deus. O pastor preparado por Jesus nosso Senhor. Volto um pouquinho no início desta meditação, como está dito aqui. Nada disso é invenção. Nada disso é por acaso. As provas são os grandes milagres
realizados na vida do povo apostólico, dos ouvintes do programa Hora Milagrosa e de todas as criaturas humildes e sinceras que existem neste mundo, que ainda mesmo não conhecendo a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, creem em Jesus, creem em Maria Santíssima e aguardam com ansiedade aquilo que virá para si como maravilhoso, como uma grande oportunidade também de se encontrar com Deus, de um dia desfrutar na glória do Reino do Céu de suas bem-aventuranças. Então, nós vemos todo este poder sendo manifesto sobre todos nós. É momento de abrir os nossos olhos espirituais diante das realidades, sermos humildes. Jesus disse que o reino dos céus é dos bons e humildes de coração. Então, é a grande oportunidade de nós colocarmos em prática a nossa humildade. Assim como temos ensinos preciosos, Evangelho perfeitíssimo de Jesus, nosso Senhor, revelado com toda intensidade, poder e glória pelo Consolador e pelo profeta Santo Irmão Aldo, também não falta e nem faltará alguém ou algo que venha querer nos atrapalhar. Nunca faltará. Quanto menos alguém espera, alguém que nunca imaginava, que não guardou os mandamentos sagrados, deixou de crer no Consolador, a Santa Avó Rosa, deixou de crer no nosso irmão Aldo, queira influenciar a sua pessoa ou alguém de nós para não crermos também. Sabe por quê, irmãos? Os orgulhosos não querem ficar sozinhos. Como fica ausente da graça de Deus, querem tirar os outros também. E é por isso que nós precisamos estar alicerçados na fé, igual a Santa Avó Rosa fez. Está dito aqui, ela nunca cedeu a nada deste mundo. Diante do seu compromisso de fé, diante do chamado de Jesus nosso Senhor e de sua sagrada missão, diz aqui, ela foi fiel a si própria. Alguém pode pensar, vou agradar alguém, vou dar ouvido a tal coisa, fazer algo fora da disciplina para agradar alguém. Mas vejam, quem procede assim, está sendo infiel a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Irmão Aldo, está sendo infiel à sua própria consciência, porque dentro de si, dentro de nós, algo fala que aquilo não pode ser feito, não pode ser consumado, não pode ser realizado. Então, é como uma oração. Não esqueça, nós não esquecemos do que temos aprendido. Um ensino tão importante que o nosso irmão tem nos mostrado. Até parece que foge um pouco do assunto que estamos comentando, mas é uma grande realidade. Eu tenho falado por muitas vezes e nós não cansamos de dizer. Quando alguém se batiza, recebe a unção e as virtudes do poder de Deus. Com essa unção, com essas virtudes, por si só, é o suficiente para nos livrar de todo perigo e todo pecado. Desde que nós formos fiéis, como está dito neste boletim, igual a Santa Avó Rosa e nossos próprios princípios de fé. A nossa consciência é alerta através da unção que recebemos de Deus. E se não despertarmos, não colocarmos esta alerta em ação, há o perigo de perder tudo que recebemos e Deus
tirar toda a unção. A pior coisa que pode acontecer é uma pessoa perder toda a unção e virtude do nosso Deus, do seu divino Espírito Santo. Por isso que nós temos afirmado com categoria, com classe, tudo o que acontece nesta igreja apostólica, o que acontece na obra do Reino dos Céus, nada é por acaso e tudo está profetizado nos sagrados mandamentos, nada são invenção. As Escrituras Sagradas falam das grandes realidades dos tempos atuais, falam da consumação dos planos de Deus e do objetivo de Deus é preparar um povo para levar ao Reino dos Céus. Então, precisamos despertar esta grande realidade. E não apenas deixarmos que o amor de Deus influencie sobre nós. Não deixarmos apenas que o amor de Deus, de Jesus, Maria Santíssima, esteja sobre nós se nós não fizermos a nossa parte. Todo o amor de Deus está sobre todos nós, sobre o seu povo, sobre os seus filhos, sobre todas as criaturas, mas cada um precisa despertar de si mesma. Deus é amor. Jesus, Maria Santíssima, da voz mal alto, são amor, são misericórdia, são perdão, mas dentro de tudo isto está a palavra justiça. Justiça. Mas não há limite para perdão, não há. Jesus perdoa a todos, perdoa, dependendo do arrependimento. Então quer dizer que Deus o Pai perdoa toda a humanidade, dependente de qualquer situação? Nem sempre. Nem sempre. Alguém pode pensar, perdoa sim. Pode até contestar esta afirmação. Jesus perdoou aqueles algozes que o crucificaram. E ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que deram ouvido aos soberbos, aos orgulhosos, daqueles que sabiam da sagrada missão que Jesus estava realizando. Jesus dizer, não sabe o que fazem. Que humildade, que amor do nosso Divino Mestre. Deu a lição de perdão, de acolhimento. Mas, irmãos, até quando o ser humano não vai saber o que está fazendo? Até quando o ser humano vai justificar os seus erros? Diante de tanto aprendizado, como nós iremos justificar a nossa conduta, ou alguma conduta que alguém faz, que é desaprovada por Deus, dizendo, Deus, Jesus, Maria, mal, perdoa, mas sabe o que está fazendo. Olha a nossa responsabilidade. Aí vem a justiça de Deus. Isso a Santa Avó Rosa nos fez entender e compreender, através do seu ministério de Consolador, mostrando-nos o verdadeiro ensinamento do Reino dos Céus para valorizarmos a grande oportunidade que nos é dada. Como fez Jesus no passado, falando aos seus discípulos, falando àqueles que rejeitavam a sua palavra, os grandes feitos do Reino dos Céus. Jesus disse àqueles, muitos gostariam de ver o que vós estão vendo e não viram. Muitos justos e profetas
gostariam de ouvir o que vós estão ouvindo e não ouviram. Quanto que os santos apóstolos gostariam que cumprisse esta promessa no tempo deles? Por isso que escreveram, deixaram escritas as palavras de Jesus, porque tinha plena convicção e certeza que isso aconteceria. Mas em recompensa, mesmo fizeram tudo o que estiveram ao alcance deles, e algo mais, deram até a sua vida, e Jesus não ter podido formar o Consolador naquela época, Deus o Pai com Maria Santíssima, deu-lhes a recompensa de nos tempos atuais estar junto ao Consolador, fazendo parte desta grande obra de salvação. Foi Jesus quem disse aos seus discípulos, seus apóstolos, quando na regeneração o Filho de Deus se assentar no seu trono, vós também assentareis para julgar as 12 tribos de Israel. Então, queridos irmãos, vamos valorizar a cada instante, a cada momento, o ministério da Santa Avó Rosa, que muito trabalhou, muito lutou pela obra da Igreja Apostólica no seu corpo físico, durante 16 anos. Orientada por Deus, por Jesus, sábia, prudente, lutou por nossa causa. Pela causa do reino dos céus, junto a Deus Pai, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima. E hoje, com grande realidade, contemplamos também através do ministério do nosso Santo Irmão Aldo. Vamos abrir o nosso coração, nossos olhos espirituais, fazer algo mais pelo reino dos céus. Tendo o interesse, o verdadeiro amor pela obra de nossa Igreja Apostólica, cada um dar o melhor de si, quer seja no ministério em todos os sentidos, na obediência. Vamos colaborar para o crescimento de nossa Igreja Apostólica. Porque esta oportunidade de salvação não é retida somente para nós, mas para toda a humanidade. E dentre a humanidade, os humildes e sinceros. Que não se cumpra em nossa vida o que disse Jesus, o que disse o apóstolo São Pedro. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. A Santa Avó Rosa veio para nós, enviada por Jesus, e não podemos rejeitar. Vamos dar oportunidade a nós mesmos de reconciliação para com o nosso próximo, com o nosso semelhante, sendo amorosos, perdoadores. E neste 26 de outubro e em toda a nossa vida, prestar nossos louvores aos céus. Honra e glória ao nosso Deus Pai, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, por ter coroado a Santa Avó Rosa como santa vencedora, o Espírito Consolador. Agradecidos a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, Santa Avó Irmão e a Santa Avó Rosa pelo ministério sagrado do nosso Santo Irmão Aldo, que lutou intensamente em favor de nossa obra e seu corpo físico por 44 anos. Vamos dar oportunidade a nós mesmos em ajudar o nosso Deus a salvar almas para o reino dos céus. Vamos ser cada vez mais unidos, consagrados e dedicados a esta obra do Consolador, a Santa Avó Rosa, obra de Deus o Pai, de Jesus e de Maria Santíssima, que aqui está entre nós, concedendo a grande oportunidade de salvação para toda a humanidade e, em primeiro lugar, a nós mesmos. Para terminar a nossa mensagem, os minutos passam rápidos. Leio um dos últimos parágrafos deste boletim, diz assim: a Santa Avó Rosa muito trabalhou para preparar obreiros e pastores, agora é nós que prepararmos, a fim de que se tornassem sábios e prudentes e para que, no futuro, tempos atuais, pudessem ajudá-la na obra de salvação e santificação de um povo para ser levado aos céus. No entanto,
Nem todos puderam compreendê-la, mas aqueles que permaneceram fiéis e seguiram seus conselhos e orientações foram bem-sucedidos no seu ministério, na sua vida particular. É como acontece nos dias de hoje. Aqueles que seguem as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo são muito abençoados e bem-sucedidos em suas realizações. Prezados irmãos, sejam fiéis e ajudem a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo e a sua igreja. Tenham sincero interesse em colaborar para o crescimento de nossa obra, sendo sempre fiéis e obedientes à doutrina e à disciplina. Neste dia 26 de outubro, expressem louvor e adoração a Deus Pai, ao seu Divino Espírito, a Jesus nosso Senhor e a Mãe Maria Santíssima, por haverem concedido tão grande honra a Santa Avó Rosa, coroando-a como Santa Vencedora, atribuindo-lhe a missão e o ministério de Espírito Consolador. Sejam também gratos e reconhecidos a estes santos e a Santa Avó Rosa por haverem preparado o Santo Irmão Aldo para ser o porta-voz e representante do Consolador por 44 anos e assim transmitir as ordens e revelações dos céus para santificar a Igreja Apostólica e levar muitas almas para Deus Pai e Senhor. Vamos unidos lutar para conservarmos o que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram. Uma igreja santa, consagrada a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, nosso Senhor. Irmãos, agradeço a sua atenção de todos, a sua participação na reunião de ontem, reunião de hoje. O meu muito obrigado. Fazia tempo que eu não vim aqui, mas como eu trabalho, só posso ser nas férias. Tirei um dia das férias, chegamos aqui. Irmãos, continuem firmes. Como é bom, como é gratificante, depois de tantos anos, voltar na congregação e ver o povo do jeito que a Santa Avó Aldo quer. Praticando os santos mandamentos. Muito obrigado aos irmãos componentes deste coral, seus regentes. A todos, meu muito obrigado. Em nome de Deus Pai, Jesus, Mãe Santíssima, tenho sempre esta fé em seus corações e a nosso destino, a nossa meta é chegar aos céus. E até lá chegar, muito temos que trabalhar. Pelo coral será apresentado o hino e disse: quem vai me convencer? Quem vai me convencer? São as palavras, são o Evangelho, mas diretamente é Deus, é Jesus, Mãe Santíssima, Santa Avó Irmão Aldo, que nos convence desta verdade. Então, abrindo o nosso coração para este convencimento espiritual. Uma pergunta que eu ia fazer.
Nós vamos terminar a nossa reunião. Convido a todos os irmãos que puderem para que fiquem em pé, sentido de muita reverência, nosso Deus, seus santos. Ó Deus, nosso Pai onipotente, soberano Senhor, prestamos-te do profundo de nossa alma exaltação e glorificação. Ó Senhor Jesus, a Ti, Mãe Maria Santíssima, Senhora Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e ao Senhor Santo Profeta Irmão Aldo, por tantas bênçãos que tem nos proporcionado, e a grande oportunidade de a cada dia renovarmos a nossa fé, para que possamos estar sempre sendo dirigidos pelo reino dos céus, e a nossa vida sendo também contemplada como uma luz a brilhar perante a humanidade. Neste instante eu rogo a vossas bênçãos. Deus Pai, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e querido irmão Aldo, em favor de todos esses nossos irmãos, que a verdadeira fé nos objetivos divinos, nas leis celestiais do cumprimento das profecias, e seja sempre envolvente nos corações, para que ninguém venha a negar a fé e a perder a oportunidade que está sendo concedida. Peço em favor de toda a tua igreja, e neste instante também, por aqueles que passam por situações difíceis na vida, às vezes doentes, outras coisas semelhantes, falta de trabalho, emprego, até mesmo aqueles que pedem por seus familiares, que não são apostólicos, mas que através das suas intermediações, intercessões, ó Santo Irmão Aldo, leve aos céus esses clamores. Ó Jesus, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, em nome de Deus Pai, do Divino Espírito Santo, atende os pedidos dessas pessoas, inclusive daqueles que estão sendo representados com seus nomes nesta caixinha de oração. Que a vossa unção, virtude, esteja com toda a Igreja Apostólica, os ouvintes da Hora Milagrosa e com todas as pessoas humildes e sinceras que existem neste mundo, dando-nos também, ó Deus, a grande oportunidade de continuarmos evangelizando as boas novas de salvação para toda a humanidade. Irmãos, irmãs, tenhamos esta fé, que Deus Pai, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo está nos abençoando em nome do Reino dos Céus, e essas bênçãos se fazem presente na companhia de santos e anjos em nossa vida, se fizermos nossa parte de obediência, amor e dedicação. E assim, todos juntos, prestamos ao céu nosso louvor e gratidão, não só neste instante, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.